E mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Olhar para trás é uma tentação comum para todos aqueles que aceitam o chamado de Deus a colocar-se a caminho. Nesses dias, a liturgia nos traz, na primeira leitura, o livro do Gênesis. Nós estamos caminhando já há algum tempo com o ciclo do grande patriarca Abraão. E hoje, no capítulo 19 do Gênesis, nós temos a narração dramática da fuga de Ló, o sobrinho de Abraão, e toda a sua família, diante da iminente destruição de Sodoma e Gomorra. O foco, porém, não é principalmente Ló e a sua família, mas é o próprio Abraão. É por causa da intercessão de Abraão que Deus salva o seu sobrinho Ló e a sua casa. É Abraão que está fazendo este itinerário da fé, movido pelo chamado divino. A fuga de Ló é hesitante e chega até a irritar o leitor e os próprios mensageiros de Deus. Vai logo, né? A gente lendo esse texto, a gente pensa, vai logo, sai logo daí. Sodoma e Gomorra representam uma dinâmica perversa que nega o direito ao outro, dentro do qual, dentro dessa dinâmica, as pessoas se sentem possuidoras, se consideram possuidoras umas das outras, dispondo do próximo para o bel prazer. É a dinâmica contrária ao projeto do próprio Deus, esse projeto de relação que brota de um relacionamento íntimo com o próprio Senhor, vivido na liberdade. Nisso surge, então, essa figura emblemática que é a mulher de Ló, que não é nomeada e que se torna, então, representativa de muitos daqueles que olham para trás. Olhar para trás aqui não é simplesmente assim um impulso de curiosidade para ver o que está acontecendo, mas olhar para trás revela antes este envolvimento com aquela dinâmica perversa, revela a relutância em seguir o caminho de libertação com o próprio Deus, justamente por não conhecer Deus propriamente. A Bíblia mostra tantos outros exemplos dessa tendência a olhar para trás. O povo do Êxodo lamenta a dureza do caminho e loucamente parece preferir aquela vida de escravidão que tinha antes no Egito. Israel tantas vezes voltou atrás para os ídolos vãos dos povos de Canaã, os povos vizinhos, esses ídolos que na verdade são sinais de uma religiosidade também ela escravizante. E por isso as constantes advertências dos profetas para que o povo assumisse uma via de retorno para o Senhor. No ministério de Jesus, tem aqueles que, diante do chamado, querem voltar para ocupar-se de suas coisas, de seus familiares, de suas riquezas. Jesus mesmo vai dizer que quem põe a mão ao arado e olha para trás não é digno dele. Olhar para trás é não assumir o chamado à liberdade. É comprometer-se com sistemas de morte, de dor, de violência, contanto que isso traga, talvez, aí algum tipo de vantagem individual. É, na verdade, uma grande revelação do egoísmo do coração humano. Sem se dar conta, estes já caminham como que mortos, petrificados pelo egoísmo. O chamado à liberdade feito por Deus é exigente e pede uma resposta decidida, sem nenhum tipo de negociata. É um caminho de vida que pede passos firmes, de plena confiança naquele que chama. É nesse sentido, então, que a mulher de Ló, ela vai representar um antítipo, ou seja, justamente o contrário de Abraão, o antítipo de Abraão. Porque este, Abraão, desde o final do capítulo 11 do Gênesis, está caminhando ao som da voz de Deus. Ele caminha ouvindo a voz de Deus. E assim se torna o pai de todos nós peregrinos na fé.
É bonito perceber que no final da leitura de hoje, Abraão, ele sim, volta-se para Sodoma e Gomorra e contempla a fumaça que sobe ao céu. Mas a contemplação de Abraão não é de um lugar qualquer. Diz o texto que é o lugar onde antes ele tinha estado com o Senhor. Ou seja, é a partir do ponto de vista divino, é a partir do ponto de vista da experiência da fé. Olhar para trás só é permitido a partir daí, para contemplar a presença e a ação de Deus, do próprio Deus na nossa história. O verbo hebraico que é utilizado aí indica um tipo de olhar especial, um olhar de cima. É o mesmo verbo que descreve Deus inclinando-se para contemplar, para olhar de cima os filhos dos homens. Temos um exemplo no Salmo 102, Deus que se inclina para olhar os filhos dos homens, para se entreter com as nossas coisas, para estar junto com a nossa vida. É um olhar divino, um olhar de bondade, um olhar de misericórdia. Tudo isso na nossa direção. Deus contempla lá do alto. Abraão também contempla. Mas Abraão precisa agora continuar o seu itinerário na fé. E nós também, sem olhar para trás. Paz e bem.